Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2-1 na noite de domingo na Neoquímica Arena. Antes da gente começar, você já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, deixar o like, deixar o gostei, deixar o curtir, se inscrever, comentar, porque é o tema que a gente vai falar agora. Corinthians e Flamengo se encontraram na Neoquímica Arena na noite de domingo, na última partida dos jogos de domingo do Brasileirão, e o Flamengo acabou saindo vencedor por 2-1 de virada, com o último gol marcado por Luiz Araújo já nos acréscimos da partida. Para quem assistiu o jogo, foi um jogo em que o Corinthians jogou melhor que o Flamengo na maior parte do tempo. O Corinthians foi bem melhor que o Flamengo no primeiro tempo, mas não matou o jogo, e aí entra um dos personagens do jogo, que é o Yuri Alberto, e ao não conseguir matar o jogo, ao não conseguir abrir uma vantagem, foi deixando o Flamengo vivo. O Flamengo foi crescendo e melhorando de produção no segundo tempo, até conseguir empatar e virar. Era um jogo muito importante para os dois. Por quê? Porque a rodada até aqui não era boa para o time do Corinthians, né? O Grêmio havia vencido e ultrapassado o Corinthians, o Santos chegou a estar vencendo o Red Bull Bragantino e estava passando o Corinthians. Então era uma rodada que o Corinthians poderia perder posições caso não vencesse. E para o Flamengo era uma rodada que talvez desse um gás para o Flamengo, porque todo mundo da parte de cima da tabela havia perdido. Todos os times que estavam atrás do Flamengo na tabela já tinham perdido na rodada. O Cruzeiro, o segundo, perdeu para o Vasco no sábado. O Palmeiras, terceiro, mais cedo havia perdido para o Bahia por 1-0. O Mirassol perdeu no sábado para o Atlético Mineiro. O Botafogo perdeu para o Fluminense. Então todo mundo do segundo ao quinto, todos haviam perdido. E o Flamengo sabia que tinha a chance de abrir vantagem. Só que o Flamengo entrou em campo muito mal na sua fórmula de jogo, né? O Felipe Luiz entrou com um meio-campo nada marcador, nada pegador, um meio-campo que tinha De La Cruz, que ainda longe do nível físico para sustentar, para fazer a marcação do meio-campo. De La Cruz, Saul como volante, Carrascal no lado direito, Arrascaeta ao centro, e Samuel Lino pela esquerda e Bruno Henrique na frente. Esse time acabou se mostrando um time facilmente envolvido pelo Corinthians, e também porque os dois laterais, o Emerson Royal e o Vinha, estavam sendo facilmente envolvidos pelas triangulações feitas pelo Corinthians. O Flamengo não conseguiu encaixar a marcação alta, e aí, ao não conseguir essa pressão alta, o Flamengo virou uma peça fácil de ser controlada pelo time do Corinthians. O Ranieri jogando com muito espaço na criação da jogada, falhando ali a pressão do Bruno Henrique, falhando a pressão do Arrascaeta. E além do Ranieri livre, o Breno Bidon flutuando, caindo na direita ou caindo do centro para a esquerda, e conseguindo dar muito ritmo e muito volume de jogo ao Corinthians. O Corinthians, todas as vezes que triangulou, seja pela direita, seja pela esquerda, e toda vez que aproveitou o espaço entre o lateral, seja o Emerson Royal, seja o Vinha, e o zagueiro mais próximo, o Corinthians levou perigo. Tanto é que com meia hora de jogo, o Corinthians poderia já estar ganhando por 3-0. Além do pênalti ridicularmente batido pelo Yuri Alberto. O Yuri Alberto o Breno Bidon sofre um pênalti do Léo Pereira, que vi muito flamenguista questionando o pênalti. Não tem questão, tá? Não tem questionamento. O Léo Pereira pisa no pé do Breno Bidon, mas de forma clara, de forma, assim, indiscutível. O VAR demora, ou o VAR não, né? Nesse caso não tem VAR, porque o VAR não tá na equação aí. A geração de imagem demora a mostrar essa imagem definitiva, mas quando mostra é definitivo. O Breno Bidon tá trazendo com o seu pé esquerdo e o Léo Pereira pisa com o seu pé direito no pé. Então o Wilton marcou muito bem o pênalti no campo, ele estava do lado do campo, marcou. E aí, num lance em que o Guinegão gira e gera o espaço pro Yuri Alberto entre o Emerson Royal e o Léo Ortiz. E aí o Yuri Alberto entra, chuta na trave, na volta da trave o Breno Bidon acaba sofrendo pênalti e o Yuri Alberto tem
a brilhante ideia de cobrar de cavadinha, mas de uma cavadinha que a execução da cavadinha foi vergonhosa. Tanto é que o Rossi, deitado ou sentado no chão, o Rossi faz a defesa. E esse erro, esse pênalti perdido, eu acho que impactou na sequência da partida do Yuri Alberto, né? Por mais que a torcida do Corinthians tenha incentivado, tenha gritado o nome do Yuri Alberto após o pênalti, acho que o Yuri Alberto ficou meio desbalanceado ali e ele, depois do pênalti, ele perde pelo menos 2 chances claras, 2 chances claríssimas. Ele contra o Rossi, e que o Rossi faz a defesa e mantém o Flamengo vivo. Na reta final do primeiro tempo, o Felipe Luiz adianta um pouco as linhas, e aí quando o Flamengo sobe um pouco essa pressão, aliado a um cansaço do Corinthians, o Flamengo já faz 10 minutos, 5, 8, 10 minutos finais do primeiro tempo, bem melhores do que os 30 iniciais. Então, no fim do primeiro tempo, o Flamengo já começa a subir um pouco a marcação, a encaixar algumas pressões, o Bruno Henrique atrapalhando mais a saída do Ranieri, isso tirou volume de jogo do Corinthians. Os laterais marcando um pouco mais próximos dos jogadores de lado, seja o Martinez, seja o Guinegão. Então isso fez o Flamengo melhorar um pouco. Mas no segundo tempo, no início do segundo tempo, num bote errado do Léo Ortiz, que de novo uma bola longa. Todas essas bolas de profundidade do Corinthians praticamente entraram e levaram perigo. Numa bola longa para o Yuri Alberto, o Léo Ortiz fica meio indeciso no começo. Quando decide dar o bote, o Yuri Alberto finta o Léo Ortiz, sai na cara do Rossi e dessa vez bate cruzado, canto parede da rede, não deu para o Rossi. O Corinthians fazia 1-0 num jogo em que a sensação ali era que o Corinthians ia ganhar o jogo, porque o Flamengo parecia não ter muita força para conseguir voltar no jogo, né? Porque não tinha mostrado essa força em nenhum momento. Era um Flamengo desgastado. Era um Flamengo de novo com o Felipe Luiz poupando 5, 6 jogadores. Eu acho que poupar o Alexandre e o Jorginho, que até entram no segundo tempo, né? O Alexandre entra no intervalo, o Jorginho entra faltando 15, 18 minutos. Eu achava que fazia sentido. O Alexandre e o Jorginho esticaram ali um pouquinho a corda para jogar contra o Estudiantes. Mas ele poupou praticamente 6, 7 jogadores. Poupou o Varela, poupou Jorginho, Alexandro, Plata, Pedro. Então, poupou 5 jogadores, né? Mas, enfim, o Flamengo precisava de mais jogadores com a capacidade de pressionar. O Plata, por exemplo, eu achava que o Plata tinha que vir para o jogo antes. O Plata até entrou, já faltando 20 minutos, mas no lugar do Bruno Henrique. Eu achava que o Flamengo precisava de força pelos lados, marcação, capacidade de pegada pelos lados. O Samuel Lino fazendo essa pegada ali pelo lado esquerdo, mais abaixo do que outros jogos. Pelo lado direito, o Carrascal não conseguindo marcar no primeiro tempo. No segundo ele melhorou um pouco. E aí depois que o Flamengo toma 1-0, o Flamengo cresce demais no jogo, porque o Corinthians deu aquela recuada característica e o Corinthians também já estava muito desgastado. E aí, com o passar do tempo, o Flamengo começou a criar, começou a gerar muito volume de jogo. Um pouco depois do gol do Yuri Alberto, o Flamengo empata o jogo numa das primeiras jogadas construídas do Flamengo, uma jogada que começa na direita, vai de pé em pé até achar o Lino lá no bico da área esquerda. Ele acha um passe sensacional no meio ali de montão de jogador do Corinthians. Ele acha um passe pro Carrascal. O Carrascal aciona o Arrascaeta. O Arrascaeta ajeita com o pé, bate na cruzada para empatar o jogo. Esse gol melhorou demais o Flamengo. O Felipe Luiz também mexeu no time para colocar o Jorginho, para colocar o Plata, e aí essas mudanças fizeram o Flamengo ir para cima. O Flamengo tem pelo menos mais 2 chances claras de gol. Uma delas, o Bruno Henrique entra pela direita, decide passar, poderia até ter chutado no gol, a bola passa triscando. Depois tem finalização do Plata, depois tem finalização do Arrascaeta, até que o cenário do jogo era de um empate e o Flamengo consegue virar numa jogada muito bem construída, desde a defesa, né? O Corinthians
querendo, depois das mudanças do Dorival, voltou a tentar subir um pouco a pressão em alguns momentos. E aí, uma jogada aqui começa com o Corinthians pressionando a saída de bola do Flamengo. O Danilo acionando o Emerson Royal acionando o Jorginho. O Jorginho esticando a bola pro Plata. E aí vem o lance polêmico do jogo, que é o gol do Flamengo. Ele nasce de um lateral que o Bandeirinha inverteu. O lateral era para o Corinthians. Acho que hoje a gente tem elementos vendo ali a bola. É uma disputa de bola do Plata com o Gustavo Henrique. A bola bate o Gustavo Henrique tira a bola para o lado esquerdo e quando a bola, antes de sair, ela dá uma triscada no pé do Plata e sai mais reta assim em direção à linha de fundo. O Bandeira, ele estava atrás desses dois jogadores. É um lance de bola acelerada e aí o Bandeira acaba ficando atrás dos dois jogadores disputando a bola. Se ele tivesse de frente, eu acho que daria para ele ver tranquilamente que a bola tinha batido no Plata. Como ele está atrás, o gestual da jogada parece que quem tira a bola é o Gustavo Henrique. Ele dá a bola pro Flamengo, estica aqui. O Wilton, que está longe da jogada, acatou. E aí o Plata foi rapidíssimo para pegar a bola lá no Cone, cobrar rápido pro Carrascal. E aí o Corinthians está meio disperso ali, até porque eu imagino que todos no Corinthians achavam que o lateral era para o Corinthians. O Angeleri, na hora que o Plata pega a bola para cobrar, o Angeleri reclama, eu não sei se é o Ranielli que reclama também. Então, e aí, quando o Plata cobra rápido, o Carrascal tem o campo aberto e duas opções no lado esquerdo. Arrascaeta atacando, correndo para a linha de fundo, puxando a marcação, a bola sobra para o Luiz Araújo, que tinha entrado no lugar do Lino. E aí o Luiz Araújo, canhoto, né? Tem a qualidade na perna esquerda, recebe de frente, dá um tapa de sinuca no canto. Os dois gols do Flamengo entraram na parede da rede, na cruzada, para fazer 2-1, uma vitória importantíssima, que nasce num gol em que a arbitragem errou. A arbitragem prejudicou o Corinthians e favoreceu o Flamengo, porque o escanteio o lateral era para o Corinthians. Detalhe, esse gol só sai por conta desse sistema multiball, né? Que é a bola ficar lá em cima daqueles conezinhos. Porque se essa bola fosse na mão do Gandula, até o Gandula fazer essa bola chegar no Plata, o gol provavelmente não sairia, ou pelo menos não sairia desse jeito, porque o Plata não conseguiria cobrar tão rápido. Ele saiu, ele estava pertinho do cone, ele já pegou a bola e já cobrou. Talvez se tivesse Gandula, o Corinthians conseguiria ter segurado a cobrança para falar que o lateral era para o Corinthians. Então, esses são os pontos aí que o objetivo da bola do multiball, né, dessas bolas no cone, é justamente fazer o jogo recomeçar rápido. Dessa vez deu certo. Para o jogo recomeçar rápido, mas num lance em que houve um erro da arbitragem. Muita gente perguntando por que o VAR não entrou. O VAR, atualmente, hoje, o protocolo vigente no VAR é que o VAR não pode interferir quando há um reinício de jogo. E quando o Plata cobra o lateral, já houve o reinício de jogo. Então, mesmo tendo saído o gol, o VAR não pode entrar nessa jogada. Por quê? Porque o jogo já foi reiniciado. O erro, ele é antes do reinício do jogo. Quando o jogo é reiniciado, o VAR já não pode entrar. Então, hoje, nesse momento, o protocolo do VAR não permite que você revise essa jogada. Eu já até falei em programas aqui da TNT que o VAR está estudando a possibilidade de lances assim e que saiu o gol, ele corrigir. Mas isso é um estudo, ainda não está definido. Pode ser que esse estudo seja negado, pode ser que esse estudo seja reprovado, pode ser que esse estudo seja aprovado, e aí tem que ver quando que isso entraria em vigor, se for aprovado. Mas hoje o VAR fez o que tinha que fazer. Ele não pode corrigir nada depois do reinício do jogo, salvo casos de agressão. Se alguém deu um soco num jogador lá na bandeirinha de escanteio, o VAR não viu e o juiz não viu, e aí o jogo recomeçou, nesse caso você pode chamar o árbitro para expulsar por causa de uma agressão. Mas por conta de decisão de campo, de decisão de jogo, de jogada,
não pode depois que reinicia o jogo. Resumindo, Flamengo, uma vitória muito importante numa rodada em que seus principais rivais perderam. O Flamengo volta a abrir uma folga que tinha perdido no fim de semana passado quando empatou com o Vasco, mas tem muita coisa pela frente ainda de Campeonato Brasileiro, inclusive com o Flamengo com um jogo a menos e o Palmeiras com 2 jogos a menos. Quero que você agora faça tudo que você faz aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei. A qualquer momento a gente volta com um tema importante aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. Obrigado pela audiência. Tchau!